Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Hoje iremos falar sobre o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, na qual iremos abordar as funções de cada sistema, juntamente com seus órgãos internos e externos de cada um deles. O sistema reprodutor humano, ele é responsável pela reprodução, é lógico, mas ele é dividido tanto no masculino como no feminino. O masculino ele é totalmente responsável pela produção de espermatozoides. Já o feminino, pela produção do óvulo. A função do sistema reprodutor, como já falei no outro slide, é fazer a parte de reprodução da espécie humana. Está dividido no sistema reprodutor masculino e feminino. O masculino e o feminino está totalmente relacionado à produção dos gametas, na qual eles vão se unir na fecundação e darão origem ao zigoto. Os gametas eles são produzidos nas gônadas masculinas, sendo os testículos as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. Os testículos eles vão produzir os espermatozoides. Já os ovários vão produzir os ovocitos secundários, que também podemos chamar de óvulos. Tá bom, gente? Agora iremos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Ele vai garantir a produção dos espermatozoides e os órgãos reprodutores externos são divididos pelo pênis e o saco escrotal. Já os órgãos reprodutores internos são formados pelas glândulas bulboretais, a uretra, testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, as vesículas seminais e a próstata. Agora iremos começar falando sobre as glândulas bulboretais. Essas glândulas eles simplesmente vão secretar uma substância que podemos chamar de alcalina, que vão proteger os espermatozoides e também vão secretar um muco, qual esse muco vai lubrificar a extremidade do pênis e o revestimento da uretra. Por que ele vai lubrificar? Pois ele vai diminuir a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação. A uretra ele é um ducto que se abre para o meio externo. Ela vai percorrer todo o pênis e serve de local de passagem tanto do sêmen como da urina. Então ele vai ser um canal comum tanto para o sistema urinário quanto para o reprodutor. Tá bom, gente? Agora eu trouxe aqui uma representação do escroto, né, de uma bolsa escrotal, para nossa observação. Agora irei falar um pouco sobre os testículos. Falei anteriormente que são as gonadas masculinas. Estão localizados dentro desse saco escrotal que eu acabei de falar. Também pode ser conhecido como escroto. Esses testículos são formados por vários tubos, que podemos dizer que esses tubos são enrolados, a gente consegue até ver na representação, que são chamados de tubos semíferos, na qual esses espermatozoides serão produzidos. Além de produzir esses gametas, os testículos também eles vão estar totalmente relacionados à produção da testosterona. Esse hormônio está totalmente ligado à diferenciação sexual e à espermatogênese. Também iremos falar agora sobre epidídimo. Ele é um local onde vai ser o armazenamento dos espermatozoides. Esses espermatozoides vão adquirir a maturidade e vão se tornar móveis. Então, esse é nesse local que ele vai estar totalmente relacionado ao armazenamento de espermatozoides. O ducto diferente que a gente consegue observar aí, ele no momento da ejaculação, vamos dizer assim, esses espermatozoides que vão estar no epidídimo, eles vão para o ducto deferente, qual esse ducto diferente ele vai se encontrar ao ducto da vesícula seminal, na qual ele passa a ser chamado de ducto ejaculatório, qual ele se abre na uretra. Aqui, gente, eu vou ter também uma outra representação, que a gente está conseguindo observar aqui a vesícula seminal, o ducto ejaculatório e a próstata. Agora iremos falar um pouco mais sobre os ductos ejaculatórios, como eu acabei de falar no slide anterior. Esses ductos ejaculatórios, eles são a parte final do ducto diferente, tá bom, gente? A parte final, qual ele vai atravessar a próstata e também vai conduzir esses espermatozoides e também juntamente com aquele muco, aquele líquido também que vai lubrificar o canal, também podemos chamar de líquido seminal,
Gente, uma outra observação muito importante, a próstata, ela vai produzir um líquido totalmente alcalino, na qual ele vai constituir basicamente de 10 a até 30% desse sêmen que vai ser liberado durante essa ejaculação. Esse líquido também, ele vai ser também acrescentado ao esperma, tá, gente? Então essa secreção que sai da próstata, ela tem total função em proteger e também ela vai nutrir esses espermatozoides, na qual esse líquido ele também vai conter sais minerais e enzimas. As vesículas seminais, que também estão aí representadas nessa imagem, elas são duas glândulas que também são localizadas, na qual um pouco acima dessa próstata, tá, gente? Vai ter cerca de 70 a 80% no máximo, assim, do volume do sêmen, tá bom? Ele vai ser composto por esse líquido produzido pelas essas vesículas seminais. Também, gente, esse líquido seminal, que também vai ser produzido por essas vesículas seminais, ele também vai ser composto por vários nutrientes, entre eles um nutriente bastante importante, que é a frutose. Agora, gente, iremos falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, na qual o sistema reprodutor feminino ele vai garantir a produção dos gametas femininos, também vai fornecer um ambiente propício para o desenvolvimento do novo ser humano. Como o sistema reprodutor masculino, o feminino também é dividido em órgãos internos e externos. Os internos são constituídos por ovários, tubos uterinas, útero e vagina. Já o externo ele é conhecido como vulva, sendo ele dividido pelos pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, abertura vaginal e a abertura da uretra. Primeiro iremos falar sobre os órgãos internos femininos. Primeiro órgão que iremos falar é o ovário. Então, esse ovário apresenta mais ou menos uma forma de uma amêndoa. Também ele é sustentado em sua posição por meio de ligamentos e também estão totalmente responsáveis pela produção dos ovocitos, que vimos no início da aula. E também uma outra informação muito importante, que a cada ciclo, a mulher libera geralmente um ovocito. Esse processo também é conhecido como ovulação. Esse processo ele vai consistir na seguinte forma: ele vai ser uma ruptura nas paredes do folículo maduro, ocasionar na liberação desse ovocito. Esse ovocito ele vai seguir pelas tubas uterinas, que tá totalmente ligada aqui logo acima dessa imagem. Ele vai seguir por essas tubas e vai seguir até a direção ao útero. Uma outra informação também bastante importante, que além dessa produção desses gametas femininos, o ovário também ele é responsável pela produção dos hormônios do estrogênio e da progesterona. Tá? O hormônio também muito importante para a mulher. Tá bom? Agora iremos falar um pouco sobre as tubas uterinas e também sobre o útero. As tubas uterinas são como se fossem dois tubos musculares, eles medem aproximadamente de 11 a 12 centímetros, cada um deles, e vão se apresentar em uma das extremidades que vão atravessar essa parede uterina. Uma dessas tubas ela vai se abrir para o interior do órgão e a outra vai se abrir próximo ao ovário. Agora iremos falar um pouco mais sobre o útero, na qual esse útero, gente, ele vai ter uma forma mais ou menos de uma pera, na qual ele também é dividido em três partes, que podemos chamar de corpo do útero, fundo do útero e colo do útero. Também podemos chamar de cervíce. Esse útero ele vai apresentar um papel muito importante na parte de reprodução humana, na qual ele vai ser o local onde o embrião vai se implantar-se. Esse processo também chamamos de nidação, e o bebê vai se desenvolver a partir do útero. Vamos falar um pouco mais sobre a vagina. A vagina é um tubo muscular. Ela também é localizada ali entre a bexiga e o reto e atua como órgão feminino para a parte de cúpula, sendo o local onde é depositado o sêmen masculino. A vagina também é o canal na qual passa o bebê durante um parto normal. Agora iremos falar um pouco sobre alguns órgãos externos femininos. Aqui temos na imagem o clitóris, pequenos lábios, abertura da uretra, grandes lábios, abertura da vagina. Iremos falar sobre alguns deles.
O clitóris, ele é formado por um tecido totalmente erétil, é uma região totalmente sensível à estimulação, pois tem grande presença de terminações nervosas. Esses pequenos lábios que está indicado nessa imagem, eles são algumas dobras na qual não tem pelos e vão apresentar um revestimento que podemos chamar de intermediário entre a pele e a mucosa. Já os grandes lábios, eles são duas dobras de peles que vão recobrir uma grande quantidade de tecido adiposo e essa superfície externa vai apresentar pelos e também vão proteger o restante da vulva. Então, gente, por hoje é só. Queria agradecer a você que visualizou esse conteúdo até o final. Peço que você ative o sininho de notificações para sempre que entrar um conteúdo novo você ser notificado e, consequentemente, não perder nenhum conteúdo, tá bom? E se você também gostou do conteúdo desse vídeo, peço também que divulgue com algum amigo, algum conhecido que esteja precisando dessa informação, para ele também ser ajudado assim como você foi ajudado, tá bom? Agradeço pela visibilidade desse vídeo e tchau, tchau.